Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai desvendar os segredos de uma das técnicas mais antigas e, olha, mais essenciais da construção, a alvenaria. Vamos entender direitinho como tijolos e blocos se transformam naquelas estruturas que nos cercam no dia a dia. Alguém já parou para pensar nisso? Quer dizer, como é que um monte de peças soltas que a gente vai empilhando uma a uma, de repente, viram uma parede super firme que aguenta peso e resiste ao tempo? É exatamente essa pergunta que a gente vai responder hoje. E para começar do jeito certo, vamos direto para a base, para a fundação do assunto. Porque antes de subir qualquer parede, a gente precisa entender o conceito por trás de tudo isso. Ok, então vamos lá. A alvenaria, na sua essência, é basicamente o que a gente está vendo aqui. É a arte de pegar unidades, que podem ser os tijolos ou os blocos, e usar o material para ligar tudo, que é a argamassa. O resultado? Um conjunto coeso, resistente, uma coisa só. Agora, o mais interessante é que a alvenaria não tem uma função só. Na verdade, ela cumpre três papéis principais numa obra. Primeiro, a vedação, que é simplesmente fechar os vãos de uma estrutura. Segundo, ela pode ser estrutural, ou seja, ela mesma suporta o peso da construção. E, claro, serve para divisão, criando os cômodos e os espaços onde a gente vive. E esse aqui vai ser o nosso caminho hoje, o nosso roteiro. A gente começa entendendo o conceito, depois explora os tipos e materiais, detalha a construção passo a passo, foca no controle de qualidade e, para fechar com chave de ouro, a gente revela a regra de ouro da alvenaria. Bom, então vamos para a fase de planejamento. Porque, olha, antes mesmo do primeiro bloco ser assentado, já tem um monte de decisão importante sendo tomada sobre qual tipo de alvenaria usar e com quais materiais. E aqui está o ponto crucial que a gente precisa entender, a diferença entre as duas principais funções. De um lado, a gente tem a alvenaria de vedação. Ela, como o nome diz, só serve para fechar e dividir. Ela não aguenta peso. Do outro lado, tem a estrutural, que é bem mais parruda. Ela faz parte do esqueleto do prédio, sustentando o peso todo. E claro, não podemos esquecer da alvenaria aparente. Nesse caso, a beleza do próprio material, seja o tijolo ou o bloco, já é o acabamento final. Ela tem uma função estética muito importante no projeto de arquitetura. E para fazer tudo isso acontecer, é preciso um kit de ferramentas básico. Primeiro, as unidades, que podem ser tijolos cerâmicos, blocos de concreto, depois a argamassa, que é tipo a cola que junta tudo, e por fim as ferramentas essenciais, como a colher de pedreiro, o prumo e o nível, que são os olhos do profissional para garantir a precisão. Certo, chega de teoria, vamos para ação. Como é que uma parede de alvenaria realmente sai do chão e ganha forma? Vamos acompanhar esse processo de perto. O processo todo é bem lógico e metódico. Tudo começa com a marcação para garantir que a parede vai subir no lugar certinho. A segunda etapa, a primeira fiada, é a mais importante de todas, sem exagero. Depois vem a elevação, que é subir a parede camada por camada. E por último, o encunhamento, que é aquele fechamento final lá em cima na viga. Mas olha, não basta só seguir os passos. A verdadeira maestria, o pulo do gato, está na qualidade da execução. Vamos ver então como garantir um trabalho bem feito que vai durar. Pensa nisso aqui como um checklist de qualidade. É fundamental verificar o prumo e o nível o tempo todo. As juntas de argamassa precisam ter uma espessura uniforme. A amarração, que é o encaixe entre os blocos, tem que ser perfeita. Além disso, uma inspeção visual contínua e um registro com fotos ajudam a documentar e garantir que está tudo nos conformes. Pois é, uma ótima pergunta. E a resposta é que a falta de controle de qualidade não passa batido não. Ela deixa marcas bem visíveis e problemáticas na construção. E as consequências são bem claras como a gente vê aqui. As fissuras, por exemplo, geralmente aparecem por má execução. O desalinhamento é resultado direto da falta de controle com prumo e nível. E as infiltrações surgem quando a impermeabilização é esquecida. Ou seja, cada problema tem uma causa bem específica. Depois de tudo isso que a gente viu, do conceito à prática, passando pelos problemas, tudo se resume a um único princípio fundamental. Chegou a hora da regra de ouro da alvenaria. E é isso, a base de tudo. A primeira camada de blocos, a primeira fiada, define o sucesso da parede inteira. Um erro ali no comecinho não se corrige. Pelo contrário, ele vai se multiplicando à medida que a parede sobe. É o fundamento, literal e figurativo, de um trabalho bem feito. E no fim das contas, essa é a essência da alvenaria. Fica aqui a reflexão. Por trás de cada estrutura que a gente vê, existem técnicas e princípios garantindo que ela fique de pé. Que outras coisas no nosso mundo funcionam dessa mesma maneira? Fica a pergunta no ar. Até a próxima.